Olá a todos, meu nome é Nori Mikami e o assunto de hoje é sobre microgreens. Já ouviram falar? E por que está sendo considerado um superalimento pelos cientistas e especialistas em nutrição? É o que vamos aprender hoje. Inicialmente, vamos à nomenclatura: brotos, microgreens e baby greens. Todos são vegetais cultivados e consumidos em estágios precoces de desenvolvimento das plantas. Considerando o tamanho e tempo de cultivo, os brotos são os menores, abaixo de 3 cm. Os microgreens intermediários, de 3 a 5 cm, e baby greens, os maiores, acima de 5 cm até 10 cm. Os microgreens são vegetais de diversas variedades, colhidos durante a fase de desenvolvimento das folhas cotiledonares e início do desenvolvimento de folhas verdadeiras. Seu tamanho é de 3 a 5 cm e seu tempo de cultivo varia de 7 a 10 dias até 3 a 4 semanas, desde a semeadura até a colheita, dependendo da variedade, que podem ser desde hortaliças convencionais, não convencionais e até alguns cereais como milho e girassol. Apesar de pequenos em tamanho, os microgreens possuem sabor intenso, cores vivas e textura bem definida, podendo ser servidos como salada e acompanhamento de pratos diversos, pelo seu apelo estético. Por estas características e suas propriedades nutricionais, muitos estudos começaram a ser publicados pela comunidade científica nos últimos anos. O conceito de microgreens para o consumo foi introduzida na culinária no início da década de 1980 em São Francisco, na Califórnia. Em 1992, o farmacologista e pesquisador Paul Talalay, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, chamou a atenção da comunidade científica e também não especializada ao publicar uma pesquisa que associa o consumo de microgreens de brócolis e a redução na incidência de câncer, descoberta diretamente associada ao componente sulforafano, encontrado em altas concentrações nos microgreens de brócolis. Inclusive, esta descoberta foi destaque na edição de março de 1992 do jornal The New York Times. Na matéria, o presidente dos Estados Unidos à época, George Bush, o pai, foi citado, pois ele não era muito fã de brócolis. A reportagem ainda cita o sulforafano como agente anticarcinogênico e o fenômeno da alta de preços do brócolis, que dobrou no mercado atacado a partir desta descoberta. Talalay faleceu em 2019 e há um fato curioso. O seu maior medo era que na sua lápide escrevessem: "Ele fez o brócolis famoso". Hoje vivemos numa sociedade com muitos fatores de estresse diário, com alta prevalência de doenças crônicas como diabetes, artrites, alergias, doenças cardiovasculares, fadiga e diversos tipos de câncer, cujos números aumentam a cada dia, levando a questionamentos sobre o que tem levado a sociedade para este caminho ou que hábitos e estilo de vida deveríamos modificar para interromper este ciclo. Um dos principais fatores é, sem dúvida, o hábito alimentar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo médio de vegetais pela população é de 20 a 50% abaixo do recomendado, decorrente da preferência por consumos de alimentos processados. Os vegetais, no entanto, são um imenso estoque de compostos químicos bioativos e considerados como as fontes mais baratas e mais facilmente disponíveis de carboidratos, fibras, proteínas, vitaminas, minerais e aminoácidos, essenciais para a fisiologia do organismo e prevenção de diversas doenças crônicas.
O especial interesse pelos microgreens se deve às altas concentrações de componentes bioativos contidos nestes cultivos, tais como vitaminas, minerais e antioxidantes, importantes para a saúde humana e animal, comparadas com seus pares em fase adulta, como descrito por este estudo publicado em 2016. Outro estudo, publicado no Journal of Food Composition and Analysis, demonstraram que os microgreens de alfaces possuem maior conteúdo da maioria dos minerais, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco, selênio e molibdênio, e menor teor de nitrito do que nas alfaces maduras. Portanto, os microgreens podem ser considerados uma boa fonte de minerais na dieta humana e seu consumo pode ser uma estratégia importante para atender às necessidades alimentares de minerais das crianças sem expô-las ao nitrito, que é prejudicial. Essas características dos microgreens levaram a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, a desenvolver estudos para o uso de microgreens na alimentação de astronautas durante as missões aeroespaciais de longa duração, por serem de fácil cultivo, em curto prazo de tempo, necessitando de pouco espaço e fornecendo alto teor nutricional. Estudo desenvolvido pelo Departamento de Nutrição e Ciências dos Alimentos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, constatou em diferentes variedades de microgreens teores significativos de diferentes vitaminas e carotenoides. Entre as variedades estudadas, o repolho roxo, coentro, amaranto e rabanete tiveram as maiores concentrações de ácido ascórbico, carotenoides, filoquinona e tocoferóis, respectivamente. Em comparação com os vegetais maduros, os microgreens demonstraram densidades nutricionais maiores. Os microgreens, por possuírem alta concentração destes componentes bioativos e minerais, podem ser consumidos em menores quantidades e de forma otimizada para cada grupo de pacientes com necessidades específicas. Este estudo, publicado no Journal of Agriculture Food Chemistry, constatou que a suplementação com microgreens atenuou o ganho de peso induzido por dieta rica em gordura. Além disso, a suplementação reduziu significativamente os níveis de LDL circulante em animais alimentados com dieta hiperlipídica e reduziu o éster de colesterol hepático, os níveis de triacilglicerol e a expressão de citocinas inflamatórias no fígado. Estes dados sugerem que o microgreen pode modular o ganho de peso e o metabolismo do colesterol e proteger contra doenças cardiovasculares, prevenindo a hipercolesterolemia. Este é um outro estudo conduzido por Paul Talalay em 1997, demonstrando concentrações de 10 a 100 vezes maior do sulforafano nos brotos e microgreens de brócolis comparado com a planta adulta. E outra descoberta, uma concentração menor de glucosinolato indol, que predomina na planta madura e está associada a efeitos carcinogênicos. Agora vamos saber como são cultivados os microgreens e como seus benefícios podem ser potencializados através da tecnologia. Os microgreens representam uma nova classe de vegetais que podem ser considerados como alimentos funcionais. Medidas tecnológicas podem influenciar a fisiologia dos microgreens, abrindo caminho para o uso destes alimentos em diversas condições médicas e nutricionais. Os microgreens são cultivados geralmente através da hidroponia, podendo ser produzidos em grande escala comercial, como nesta foto que estamos vendo, ou ainda em cultivos de pequeno e médio portes para fins comerciais, como nestas fotos, ou até mesmo de forma caseira em pequenos cultivos de porções familiar ou até individual, o que é ainda melhor,
pois devido ao curto shelf life destes produtos, ou seja, tempo de prateleira limitado, por serem facilmente perecíveis, a forma ideal de consumo é imediatamente após a colheita, aproveitando plenamente as propriedades nutricionais e antioxidantes da planta recém-colhida. Neste vídeo podemos ver como é fácil cultivar os microgreens em casa. Basta termos um recipiente de cultivo, pode ser uma caixa pequena, o substrato de cultivo, as sementes da variedade escolhida e a solução nutritiva, que é o adubo. O substrato é molhado, as sementes espalhadas de forma homogênea e umedecida com a ajuda de um pulverizador. Após este procedimento, deixe o recipiente com as sementes num ambiente escuro, que pode variar de 48 horas até 4 ou 5 dias, dependendo da variedade escolhida. Após este período, o recipiente com as sementes já germinadas devem ser expostas à luz natural ou artificial. E o crescimento acontece em 7 a 10 dias ou um tempo mais prolongado, dependendo da variedade, e pode ser colhido e consumido imediatamente. Outro ponto bastante interessante é que os microgreens podem ser cultivados sob controle quase total das suas variáveis de crescimento e desenvolvimento, como ambiente, adubo e luminosidade. Através de pesquisas científicas e a tecnologia, é possível fornecer uma solução nutritiva balanceada, ofertar a quantidade e a qualidade espectral da luminosidade para a fotossíntese, bem como controle de temperatura ambiente e da água, umidade do ar, dentre outras. Artigo de revisão publicada na revista Horticulture discorre sobre medidas tecnológicas que podem influenciar a fisiologia dos microgreens, como os efeitos benéficos do tratamento pré-semeadura, os efeitos do sistema de iluminação na fisiologia dos microgreens em termos de quantidade, mas principalmente de qualidade dos espectros de luz fornecidos no processo de crescimento, bem como acúmulo de compostos bioativos, e ainda medidas para influenciar a fisiologia pós-colheita dos microgreens, para, por exemplo, evitar a incidência de alguns micro-organismos, prolongar a vida útil e manter sua qualidade nutricional, pois é sabido que os microgreens possuem vida útil curto devido à rápida degradação do produto. A escolha das sementes é outro fator fundamental para a qualidade e produtividade do cultivo. É imprescindível o uso de sementes sem tratamento com fungicidas ou outros defensivos, pois como os microgreens são consumidos precocemente, há o risco deste material, mesmo que residual, esteja presente no alimento, sendo ingerido e causar danos pelo seu consumo prolongado. Os microgreens são cultivados geralmente através de hidroponia, com ou sem fertirrigação. Neste último caso, com uma solução nutritiva balanceada, permitindo controle de diversos componentes minerais e otimizando o tempo de produção, a produtividade e até mesmo dos teores nutricionais da planta e do produto final. As soluções nutritivas para fertirrigação podem ser manipuladas para que os vegetais contenham concentrações otimizadas de minerais e outros biocomponentes. Estudo realizado com diferentes concentrações de potássio concluiu que é possível produzir microgreens com teor deste mineral em quantidade ideal para pacientes com insuficiência renal crônica, sem afetar negativamente a concentração de outros minerais essenciais a estes pacientes. A biofortificação é um campo muito vasto de estudos que envolvem equipes multidisciplinares, incluindo engenheiro agrônomo, químico, físico,
nutricionista e nutrólogo e médicos. Sabe-se que o selênio é um mineral essencial em diversas funções fisiológicas, tanto de humanos, animais e próprias plantas, e está deficiente na maioria dos solos de cultivo e com uso até questionável nas soluções hidropônicas extensivas pelo seu alto custo. Já num cultivo altamente controlado como o dos microgreens, se torna uma solução prática, segura e sustentável para garantir o fornecimento nas quantidades necessárias. Um outro estudo sobre a biofortificação de plantas com o selênio. A deficiência de selênio no organismo humano está associada a várias doenças degenerativas e principalmente em infecções virais. Este autor descreve neste estudo o selenito como um tratamento eficaz contra diversas infecções virais, incluindo o resfriado comum, a gripe, o ebola e o coronavírus, que tantos problemas têm causado nos dias atuais. Outros minerais como zinco e ferro, que desempenham funções vitais na fisiologia do organismo humano, podem ser adicionados através da biofortificação na fértil irrigação dos microgreens. Muitos estudos científicos estão sendo realizados para demonstrar o acúmulo de minerais pelas plantas, em quais partes das plantas, em qual fase de maturação e quais as variedades possuem melhor capacidade de acúmulo de cada mineral. Agora falando do substrato para o cultivo dos microgreens. Os substratos mais comuns para o cultivo dos microgreens são a lã de rocha, a fibra ou pó de coco e a espuma fenólica. A escolha do melhor substrato é subjetiva, depende da disponibilidade no mercado, o custo e a adaptação ao material, mas todos estes são eficazes e seguros, porém devem ser certificados quanto à sua procedência. A iluminação é outra variável fundamental na qualidade do produto final. Os efeitos do uso das luzes de LED sobre a produção de metabólitos secundários na fotossíntese também são estratégicos nas perspectivas futuras do cultivo dos microgreens. Estudos têm dado ênfase especial ao efeito das qualidades espectrais da luz na biossíntese de fenólicos, carotenoides e glucosinolatos, uma vez que esses fitoquímicos são conhecidos por seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e muitos benefícios à saúde. O LED é o mais utilizado quando se fala em cultivo indoor e sob luz artificial, devido ao menor consumo de energia elétrica e de possibilitar controle maior dos espectros de emissão, permitindo avanços no estudo dos efeitos biosintéticos desta variável. Um outro estudo sobre os efeitos da luz de LED no crescimento, qualidade nutricional e propriedades antioxidantes dos microgreens. Neste estudo experimental, usando diversos tipos de lâmpadas em estufas, demonstrou-se que, mesmo sob luz natural, o suplemento de luz de LED é favorável ao acúmulo de antioxidantes. Portanto, a reflexão que fica é que os microgreens são considerados superalimentos emergentes que podem ser produzidos em poucos dias e têm ganhado cada vez mais popularidade em diversos países desenvolvidos. No Brasil, ainda é pouco conhecido por grande parte da população e restrito a uso em poucos restaurantes considerados de alta gastronomia. Mas o alto valor nutricional e a potencial versatilidade deste alimento está começando a ser identificado através de pesquisas científicas. De acordo com alguns estudos recentes, os níveis de vitaminas e minerais podem exceder os vegetais crescidos em mais de 40 vezes, exigindo menos água e energia durante todo o processo de cultivo. No mínimo, estamos diante de uma descoberta formidável para o futuro da produção e consumo de alimentos saudáveis para a saúde
de toda a população do planeta. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e ficam os meus contatos para discutirmos mais sobre este assunto. Agradeço a toda a equipe da Homeponic que produziu este material e que tanto tem se empenhado em disseminar este novo conceito em alimentação saudável.